Olá, acadêmicos, tudo bom? Hoje vamos resolver exercícios de equação de primeiro grau, a nossa atividade que está no nosso ambiente virtual de aprendizagem para vocês desenvolverem. E vocês sabem que equação de primeiro grau é toda equação que pode ser escrita do tipo y igual a x mais b, ok? Y igual a x mais b. Toda equação que pode ser escrita na forma de y igual a mais x mais b é uma equação de primeiro grau. Pronto. Sabendo dessa informação, a gente pode resolver os nossos exercícios propostos. O primeiro exercício que a gente traz para vocês é esse aqui, ó. A produção de peças de uma indústria tem o custo fixo de R$ 8,00 e mais um custo variável de 50 centavos por peça produzida, por unidade produzida. Se x é o número de unidades produzidas, letra A, escreva a lei de função que fornece os custos total em y em função da quantidade de peças. Ora, essa letra A aqui, ó, é para a gente escrever uma função que seja similar a essa aqui, y igual a x mais b, correto? Muito bem. Ora, mas quando eu olho a função aqui, y igual a x mais b, eu vejo que tem um a e tem um b. Esse a, ele acompanha a variável x e o b é o valor que não acompanha a variável, correto? Então, não é objeto desta aula, dessa disciplina, mas eles têm influência. O a é o coeficiente linear, tá bom? E ele vai ter influência na angulação da reta. Mas tudo bem, não é objeto. Para a gente facilitar o nosso cálculo aqui, o a acompanha a variável e o b é o valor que não vai ter acompanhamento da variável no seu lado. Para fazer esse aqui, ao observar os valores, ó, o 8 ele é um valor fixo, então ele não tem relação com a variável, correto? E o 50 centavos é o valor de cada unidade, ou seja, de cada x. Se fabricar duas vezes 50 centavos. Se fabricar três vezes 50 centavos. Logo, já toda essa fala minha está descrita aqui, né? Todos sabem que a equação de primeiro grau é do tipo ax mais b. Sabendo que essas informações foram colocadas, o que a gente pode ter? Que a equação ela pode ser escrita do tipo y igual 0,50 centavos vezes x mais 8. Essa é a equação que vai representar muito bem a nossa letra A. E a letra B, vejam só. Calcule o custo para 100 peças, ou seja, o meu x vale 100. Se o meu x vale 100, no lugar do x, aqui na equaçãozinha aqui em cima, ó, aqui embaixo ela novamente sendo feita, eu coloquei 100. Ficou o quê? 0,50 vezes 100, que isso vai dar 50, mais 8, resposta 58. Logo, se forem produzidas 100 peças, o custo é de R$ 58,00. E a terceira letra, determine o número máximo de peças que podem ser fabricadas num custo total de R$ 95,20. Ora, esse R$ 95,20, lá na minha equação original, essa que tem na letra A aqui, ó, eu vou colocar ele no lugar de quem? 95 ele vai ser colocado no lugar do y, ok? Muito bem, sabendo disso, já fizemos o cálculo aqui para adiantar. E aí, ó, nesse caso, 95 corresponde ao valor de y. E aí, montamos a equação. Observe aqui que a gente monta a equação. 95 igual a 0,50 vezes 8. Pronto. E aí, o que a gente vai ter? E aí, os cálculos matemáticos. O 8 é um valor que não tem variável. A primeira coisa, a gente pode substituir ele para o outro lado, né? Fez a subtração de 95,20 menos 8, deu 87,2 ou 87,20. Você pode deixar assim, ou pode colocar um 20 se quiser. E aí no final você tem 87,20 dividido pelo 0,50. A resposta vai ser uma produção de 174,4 unidades. Muito bem. O exercício 2 também é um outro exercício que pode ser de equação de primeiro grau. Opa. Vejam só. Vejam só. Uma pessoa tinha no banco um saldo de R$ 450.
Após um saque no caixa eletrônico que fornece apenas nota de R$50, o novo saldo, dado em Y, em função do número de notas, será letra A. Escreva a função que representa essa situação. Novamente, é uma equação do primeiro grau do tipo ax mais b, ok? Ax mais b, onde o b é um valor fixo e o a é um valor que acompanha a variável. Dos dois valores informados ali, 450 é o valor fixo, saldo, e os R$50 é o variável. Depende de quantas notas eu multiplico por aqueles R$50. Eu saquei uma nota de 50, eu multiplico uma vezes 50. Eu saquei 3 notas de 50, então 3 vezes 50. Sabendo disso, a gente já fez os cálculos para a letra A. E a gente tem aqui que a equação pode ser escrita do tipo... Opa, positivo. Esqueci de tirar aqui. A equação é... Opa, desculpa. Negativo. Por que o negativo? Porque esses R$50 está descontando daquele valor, ok? Está descontando. Se você tira, está descontando. Então ficou menos 50 vezes x mais 450. Pronto. E a letra B, ó, de quanto é o novo saldo se a pessoa retirar 5 notas. 5 notas de 50. Ora, o novo saldo vai ser... trazer para aqui o cálculo. Ora, a equação é essa, correto? Menos 50x mais 450. São 5 saques. Então, no lugar do variável x, ok? Observa aqui no lugar da variável x, no exercício anterior tinha x, são 5 notas de 50. Então, ficou 0,50. E aí faz os cálculos, 5 vezes 50, 250, 450 menos 250, a resposta, 200. Muito simples e muito prático a resolução desses exercícios. O exercício 3, também, todos esses exercícios eram exercícios de equação de primeiro grau, tá bom? O exercício 3, ó, em um observatório havia 300 litros de água quando foi aberta uma torneira, que despejava dentro dele 25 litros de água por minuto. A quantidade de água total é dada em Y, né? E a quantidade de água que entra é dado em função de X. Considerando essas condições, determine a função que relaciona essas duas grandezas. De novo, uma equação de primeiro grau, um valor fixo e um valor variável. Ok? Aqui nós já respondemos. Ao ler o problema, você depara que 300 corresponde a um valor total e a torneira despeja 25 litros. Esse 25 é por minuto, então ele depende da variável. E novamente é uma equação do tipo ax mais b, uma equação de primeiro grau. E aí a letra A vai ser a equação do tipo y igual a 300 mais 25x. Pronto, respondida a nossa letra A. E a letra B... Quantos litros de água há no reservatório 5 minutos depois? Ora, 5 minutos, onde cada minuto ficou despejando 25. 5 vezes 25. Pronto. E aqui a gente tem a equação do primeiro grau. No lugar daquele x ali, nós vamos colocar o valor 5. Observe lá, valor 5. E aí a resposta ficou 425 litros. Nosso quarto exercício, também uma equação de primeiro grau. A diferença agora é que ele traz uma linguagem de matemática financeira, onde um valor fixo de R$160 faz parte de um salário de uma pessoa e essa pessoa recebe uma comissão das vendas no valor de 2%. Pronto. E aí, na letra A, temos o seguinte questionamento. Qual é o rendimento desse vendedor em um determinado mês se as vendas feitas por ele foi de R$8.350? Fácil. Mais um exercício hiper mega fácil. É um exercício de primeiro grau, correto? A única novidade nesse exercício é que eu tenho que saber o que significa esse 2%. 2 por 100.
2%, que equivale a 0,2. Esse é o que acompanha a variável. Só que em matemática a gente nunca vai colocar o símbolo 2%. A gente sempre vai colocar a informação 0,02, porque 2% é uma simbologia. Então, na minha equação da letra A, nós vamos ter a equação vai ficar como? No lugar do A é o 0,02 e no lugar do X, no lugar de B, é o 160. Essa é a equação. E aí, para responder a letra A, se a pessoa teve R$ 8.350, esse valor é inserido no lugar do X. Observe aqui já no problema calculado, 0,02. No lugar daquele X ali em cima, 8.350, que é o salário que ele, é o valor que ele vendeu naquele mês. Ele vai ganhar 2% desses R$ 8.350. 2% das vendas. Qual o valor das vendas? 8.350 mais 160. Logo, o salário nessas condições dadas no exercício, R$ 327. E a letra B era só para montar a equação que a gente teve que fazer na letra A. Já está aqui feita a resposta. Pronto. O exercício 5, ele traz um gráfico e pede para você determinar a equação que gerou esse gráfico. Observe que você tem aqui o eixo na vertical, que é o nosso eixo Y, que aqui representa o custo, e na horizontal o eixo X, que aqui representa litros, considerando essa situação aqui. Mas ele quer saber então para você determinar a equação que representa esse gráfico. Como o gráfico de uma equação de primeiro grau é uma reta, observe essa reta aqui, ele tem dois pontos destacados. Eu sei esse par ordenado aqui, esse ponto aqui de altura 400, e posicionamento em x, 0. E o segundo ponto, x vale 8 e o y 520. A partir dessas duas informações, a gente consegue determinar o valor do gráfico, né? Como que a gente faz isso? Observe os cálculos aqui. Ó. O primeiro par ordenado é o 0 e 400. Lembram? 0 e 400. Esse ponto está bem aqui, ó, no gráfico. Ora, 0 e 400, ou seja, vocês sabem que o primeiro valor de um par ordenado é de x e o segundo valor é de y. A gente pega esses valores e substitui na equação de primeiro grau, que é do tipo ax mais b. Substituindo 400 no lugar do y, o 0 no lugar do x, aqui nós vamos ter que o b vale 400. Esse é o significado do b na equação do segundo grau, de primeiro grau. O b é onde toca o eixo y. Vou pegar o segundo ponto. Qual é o segundo ponto? 8 e 520. 8 é o valor de x, 520 é o valor de y. Nós pegamos esses valores e substituímos na equação. Ok? No lugar do y, no lugar do x. Ora, nós já sabemos que o b vale 400 do exercício acima, então a gente pode substituir e daqui encontrando que o a vale 15. Logo, o b é 400 e o a vale 15, como o exercício pediu. Ok? Muito bem. Fazendo o próximo exercício aqui embaixo, nós vamos ter o seguinte. Cadê? Esses próximos exercícios é semelhante a esse exercício número 5. São exercícios que você vai ter dois pontos. Observe esse primeiro gráfico. O ponto aqui ó, é formado pelo x menos 3 e o y desse ponto ele está na altura 0. Então é menos 3 e 0 esse par ordenado, está destacado aqui embaixo. E o outro par ordenado é esse daqui. É formado pelo x0 e o y6. Ok? Na verdade é o contrário. x0 e o y6. E do lado de cá também é a mesma coisa. Um par ordenado de valores que você tem aqui. X. Esse par ordenado é formado pelos pontos x vale 2 e o y 0. E esse daqui, o x vale 0 e o y vale 2. Pronto. E os cálculos estão todos aqui para vocês